1 Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado a ser apóstolo de Yahshua HaMashiach, por vontade de Yahweh, e Sóstenes, o irmão, para a congregação de Yahweh que está em Corinto, àqueles que foram justificados em Yahshua HaMashiach, chamados a ser justos com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Rei Yahshua HaMashiach, Salvador deles e nosso. A generosidade e a tranquilidade para vocês, vindas de Yahweh, nosso Pai, e do Salvador Yahshua HaMashiach. Agradeço sem parar a Yahweh por causa de vocês, pela generosidade de Yahweh que a vocês foi dada em Yahshua HaMashiach, pois nele vocês foram enchidos de todas as riquezas da palavra e todas as riquezas do conhecimento. Na verdade, o testemunho do Mashiach tornou-se firme em vocês, a tal ponto que nenhum dom falte para vocês. A vocês que esperam a revelação de nosso Salvador Yahshua HaMashiach. É Ele que fortalecerá vocês até o fim, para que sejam irrepreensíveis no dia de nosso Salvador Yahshua HaMashiach. Fiel é o Criador, que chamou a vocês para a união com seu Filho Yahshua HaMashiach, nosso Salvador. Eu aconselho a vocês, irmãos, em nome do nosso Salvador Yahshua HaMashiach, mantenham o entendimento uns com os outros, para que não haja divisões entre vocês. Sejam estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Verdade seja dita, meus irmãos. Pessoas da casa de Cloé me informaram que existem desentendimento entre vocês. Quero dizer com isso que cada um de vocês diz: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Cefas, ou eu sou de Yahshua HaMashiach. Yahshua HaMashiach estaria dividido? Paulo teria sido morto no madeiro para o benefício de vocês? Ou vocês foram imersos em nome de Paulo? Agradeço a Yahweh por não ter imergido ninguém de vocês, a não ser Crispo e Gaio. Assim, ninguém pode dizer que foi imerso em meu nome. Na verdade, fiz também a imersão da família de Estéfanas. Quanto ao mais, não me recordo de ter imergido algum outro entre vocês. Pois não foi para imergir que o Mashiach me enviou, mas para anunciar a boa nova, não em sabedoria de mensagens, a fim de que não se torne em vão o madeiro do Mashiach. De fato, a mensagem do madeiro é loucura para aqueles que se perdem, mas para aqueles que se salvam, para nós, é poder de Yahweh. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador deste século? Yahweh não tornou louca a sabedoria deste mundo? Verdadeiramente, observando que o mundo, por meio da sabedoria, não reconheceu a Yahweh na sabedoria de Yahweh, satisfez a Yahweh, pela loucura da anunciação, salvar aqueles que creem. Os judeus pedem sinais e os gregos andam em busca de sabedoria. Nós, porém, anunciamos o Mashiach morto no madeiro, que para os judeus é escândalo, para os gentios é loucura, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, é o Mashiach, poder de Yahweh e sabedoria de Yahweh. Pois o que é loucura de Yahweh é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Yahweh é mais forte do que os homens. Reparem, pois, quem vocês são, vocês, irmãos, que receberam o chamado de Yahweh.
Não há entre vocês muitos sábios segundo o entendimento humano, nem muitos poderosos, nem muitos de família influente. Mas aquilo que é loucura no mundo, Yah o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraqueza no mundo, Yah o escolheu para confundir o que é forte. E o que no mundo é considerado insignificante e desprezado, o que não é, Yah o escolheu para reduzir a nada o que realmente é, a fim de que nenhuma criatura possa se engrandecer diante de Yah. Ora, é por Yah que vocês existem em Yahshua HaMashiach, o qual para nós foi feito por Yah sabedoria, justiça, justificação e redenção, vinda de Yah, a fim de que, como diz a Escritura, aquele que se engrandeça no Criador. Capítulo 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive com vocês, não me apresentei com o prestígio da palavra ou da sabedoria para anunciar a vocês o mistério de Yah. Pois eu não quis saber outra coisa entre vocês a não ser sobre Yahshua HaMashiach e Yahshua HaMashiach no madeiro. Estive entre vocês cheio de fraqueza, com receio e trêmulo. Minha palavra e minha anunciação nada tinham da palavra convincente da sabedoria humana, mas eram uma demonstração feita pelo poder do Espírito, a fim de que a fé de vocês não se baseie sobre a sabedoria dos homens, mas sobre o poder de Yah. No entanto, é realmente uma sabedoria que nós falamos entre os perfeitos. Sabedoria que não é deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, designados para a destruição. Ensinamos a sabedoria de Yah, misteriosa e oculta, que Yah, antes dos tempos, destinou primeiro para a nossa honra, as quais nenhum dos príncipes deste mundo a conheceu, pois se a tivessem conhecido, não teriam assassinado o provedor da redenção. Mas, como está escrito, o que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e o coração do homem não percebeu, isso Yah preparou para aqueles que o amam. A nós, porém, Yah o revelou pelo Espírito, pois o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundidades de Yah. Quem, pois, dentre os homens, conhece o que é do homem, senão o espírito do homem que nele está? Da mesma forma, o que está em Yah, ninguém o conhece, senão o espírito de Yah. Quanto a nós, não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que vem de Yah, a fim de que conheçamos os dons da generosidade de Yah. Desses dons, não falamos segundo a palavra ensinada pela sabedoria humana, mas segundo aquela que o Espírito de Yah ensina, manifestando realidades espirituais em formas espirituais. O homem, orientado pela razão de sua consciência, não aceita o que vem do Espírito de Yah. É loucura para ele, não pode compreender, pois isso deve ser compreendido espiritualmente. O homem espiritual, ao contrário, compreende a respeito de tudo e por ninguém é compreendido, pois quem conheceu o pensamento do Criador para poder instruí-lo? Nós, porém, temos o pensamento do Mashiach. Capítulo 3. Quanto a mim, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas tão somente como a homens carnais, como a crianças em Yahshua. É leite o que dei para vocês beberem, não alimento sólido, pois não podiam compreender, mas nem mesmo agora podem, observando que ainda são carnais. Com certeza, se há entre vocês inveja e desentendimentos, não são vocês carnais e não estão se comportando de maneira meramente humana?
Quando alguém declara, eu sou de Paulo, e o outro diz, eu sou de Apolo, não agem de maneira meramente humana? Quem é, portanto, Apolo? Quem é Paulo? São servidores, pelos quais vocês foram levados para a fé. Cada um deles agiu segundo os dons que o Criador lhes concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas era Iau quem fazia crescer. Assim, aquele que planta nada é, aquele que rega nada é, mas importa tão somente Iau, que dá o crescimento. Aquele que planta e aquele que rega são iguais entre si, mas cada um receberá seu próprio salário, segundo a medida do seu trabalho. Nós somos cooperadores de Iau, e vocês são o campo de Iau, a construção de Iau. Conforme a generosidade que Iau me deu, como bom arquiteto lancei o fundamento, outro constrói por cima, mas cada um veja como constrói. Quanto ao fundamento, ninguém pode colocar outro diverso do que foi posto, Yahshua HaMashiach. Se alguém, sobre esse fundamento, constrói com ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a obra de cada um será posta em evidência. O dia do juízo a tornará conhecida, pois ele se manifestará pelo fogo, e o fogo provará o que vale a obra de cada um. Se a obra construída sobre o fundamento resistir, este receberá uma recompensa. Aquele, porém, cujo sua obra for queimada, perderá a recompensa. Ele mesmo, entretanto, será salvo, mas como quem o é através do fogo. Vocês não sabem que são um templo de Iau e que o Espírito de Iau habita em vocês? Se alguém destrói o templo de Iau, Iau destruirá, pois o templo de Iau é puro, e esse templo são vocês. Ninguém se iluda. Se alguém de vocês pensa ser sábio aos olhos deste mundo, faça-se louco para ser sábio, pois a sabedoria deste mundo é loucura diante de Iau. Com efeito, está escrito, ele apanha os sábios em sua própria astúcia. E ainda, o Criador conhece os raciocínios dos sábios, sabe que são vazios. Assim sendo, ninguém coloque seu orgulho em homens, pois tudo pertence a vocês. Paulo, Apolo, Cefas, o mundo, a vida, a morte, as coisas presentes e as futuras. Tudo é de vocês, mas vocês são de Yahshua HaMashiach, e Yahshua é de Iau. Capítulo 4. Portanto, considerem-nos como servos do Mashiach e administradores dos mistérios de Iau. Além disso, o que se pede aos administradores é que cada um seja confiável. Quanto a mim, pouco me importa ser condenado por vocês ou por um tribunal humano. Eu também não condeno a mim mesmo. Verdade é que a minha consciência de nada me acusa, mas nem por isso estou justificado. Meu juiz é o Salvador. Assim sendo, não condenem prematuramente, antes que venha o Salvador. Ele porá às claras o que está escondido nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Então cada um receberá de Iau o louvor que lhe for devido. Nisso tudo, irmãos, eu me coloco como exemplo juntamente com Apolo por causa de vocês, a fim de que aprendam conforme a nossa máxima, não ir além do que está escrito. E ninguém se orgulhe, tomando partido de um contra o outro. Pois, quem te faz diferente? Que é que existe em você que não tenha recebido? E se recebeu, por que haveria de se orgulhar como se fosse seu de origem? Vocês já estão saciados, já estão ricos.
Sem nós, vocês se tornaram reis. Quem dera, de fato, vocês tivessem se tornado reis, para que nós também pudéssemos reinar com vocês. Penso que Al nos expôs a nós, apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Fomos dados em espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Somos loucos por causa de Yahshua HaMashiach. Vocês, porém, são cautelosos no Mashiach. Somos fracos, vocês, porém, são fortes. Vocês são bem avaliados, nós, porém, somos desprezados. Até o momento presente, ainda sofremos fome, sede e nudez. Somos maltratados, não temos morada certa e nos esgotamos trabalhando com nossas mãos. Somos amaldiçoados e bendizemos. Somos perseguidos e suportamos. Somos caluniados e consolamos. Até esse momento, somos considerados como o lixo do mundo, aquilo que é desprezível no universo. Não escreva essas coisas para envergonhar vocês, mas para aconselhá-los como a filhos queridos. Com efeito, ainda que vocês tivessem 10.000 responsáveis para ensiná-los sobre Yahshua HaMashiach, não teriam muitos pais, pois fui eu quem, através da Boa Nova, os gerei em Yahshua HaMashiach. Então, encorajo a vocês, sejam meus imitadores. Foi por esse motivo que enviei a vocês Timóteo, meu filho amado e fiel no Mashiach. Ele lembrará a vocês minhas normas de vida em Yahshua HaMashiach, da mesma maneira como as ensino em toda parte, em todas as congregações. Pois, pensando que eu não voltaria a visitar vocês, alguns se encheram de si. Mas, se o Criador o permitir, em breve irei visitar a todos, e então vou ficar sabendo, não das palavras dos que estão orgulhosos, cheios de si, mas do seu poder. Pois o reino de Al não consiste em palavras, mas em poder. O que vocês preferem? Que eu visite vocês com vara ou com amor e em espírito de mansidão? Capítulo 5. É comum ouvir falar que entre vocês existe devassidão, e devassidão tal que não se encontra nem mesmo entre os pagãos. Um dentre vocês vive com a mulher do seu pai, e vocês estão cheios de orgulho. Nem ao menos vocês se entristeceram a fim de que o autor desse mal fosse eliminado do meio de vocês? Quanto a mim, ausente de corpo, mas presente em espírito, já avaliei como se estivesse presente aquele que assim procedeu. É preciso que, em nome do Salvador Yahshua, estando vocês e o meu espírito reunidos em assembleia, com o poder de nosso Salvador Yahshua, entreguemos tal homem a Satanás, para a perda da sua carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Salvador. Não é digno o motivo de orgulho de vocês. Vocês não sabem que um pouco de fermento modifica toda a massa? Livrem-se do velho fermento para serem nova massa, já que são sem fermento, pois nossa Páscoa, Yahshua, foi imolado. Celebremos, portanto, a festa, não com velho fermento, nem com fermento de malícia e perversidade, mas com pães ázimos, na pureza e na verdade. A vocês eu escrevi, em minha carta, que não tivessem convívio com devassos. Não me referia, de modo geral, aos devassos deste mundo, ou aos mesquinhos, ou aos ladrões, ou aos idólatras, pois então teriam que sair desse mundo. Não. Escrevi que não convivam com alguém que traga o nome de irmão e, apesar disto, seja devasso, ou mesquinho, ou idólatra, ou agressivo, ou beberrão, ou ladrão. Com tal homem,
não devem nem se alimentar na mesma mesa. Acaso compete a mim avaliar os que estão fora? Não são os de dentro que vocês devem avaliar? Os de fora? E os avaliará. Afastai o mal do meio de vocês. Capítulo 6. Quando alguém de vocês tem um desentendimento com outro, como ousam levar a questão aos injustos para ser julgada, e não aos justificados? Então, vocês não sabem que os justificados avaliarão o mundo? E se é por vocês que o mundo será avaliado, vocês seriam indignos de fazer avaliações de menor importância? Não sabem que avaliaremos os anjos? Quanto mais, então, as coisas da vida cotidiana? Quando, pois, vocês têm processos desta vida para ser avaliados, coloquem como avaliadores aqueles que a congregação despreza. Disse isto para a confusão de vocês. Não se encontra entre vocês alguém suficientemente sábio para poder avaliar entre os seus irmãos? No entanto, o que acontece é que um irmão entra em disputa contra seu irmão, e isto diante de infiéis. De qualquer modo, já é uma falta a existência de conflitos entre vocês. Por que não preferir antes sofrer uma injustiça? Por que vocês não se deixam antes serem enganados? Entretanto, ao contrário, são vocês que cometem injustiça e enganam, e isto contra seus irmãos. Então, vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Al? Não se iludam. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os depravados, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os mesquinhos, nem os beberrões, nem os injuriosos herdarão o reino de Al. Isso é o que vocês já foram, ao menos alguns. Mas vocês se lavaram e foram purificados e foram justificados em nome do Salvador Yahshua HaMashiach e pelo Espírito do nosso Criador. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas não me deixarei escravizar por coisa alguma. Os alimentos são para o ventre, e o ventre para os alimentos, e Al destruirá tanto um quanto o outro. Mas o corpo não é para o comportamento desmedido em relação aos prazeres carnais. Falo da fornicação. E sim, o corpo é para o Salvador, e o Salvador é para o corpo. Ora, Al, que ressuscitou o Salvador, ressuscitará também a nós pelo seu poder. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Yahshua? Pegarei então os membros de Yahshua para fazê-los membros de uma prostituta? Por certo, não. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta constitui com ela um só corpo? Pois está dito, serão dois em uma só carne. Ao contrário, aquele que se une ao Salvador constitui com ele um só espírito. Fugir da fornicação. Todo outro pecado que o homem cometa é exterior a seu corpo. Aquele, porém, que se entrega à fornicação, peca contra o próprio corpo. Ou não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito de Al, que está em vocês e que receberam de Al? E que, sendo assim, vocês não pertencem a vocês mesmos? Alguém pagou alto preço pelo resgate de vocês. Honrai, portanto, a Al em seu corpo. Capítulo 7. Passemos aos pontos sobre os quais me escreveram. É bom ao homem não tocar em mulher, mas, para evitar a fornicação, tenha cada homem a sua esposa,
e cada mulher o seu marido. O marido cumpra o dever matrimonial para com a sua esposa, e a mulher faça o mesmo em relação ao seu marido. A mulher não dispõe do seu próprio corpo, mas é o marido quem dispõe. Do mesmo modo, o marido não dispõe do seu próprio corpo, mas é a mulher quem dispõe. Não se recusem um ao outro, a não ser de comum acordo e por algum tempo, para que se entreguem à oração. Depois disso, voltai a se unir, a fim de que Satanás não tente vocês mediante a sua vontade. Digo isto como concessão e não como ordem. Quisera eu que todos os homens fossem como sou, mas cada um recebe de Al o seu dom particular, um deste modo, outro de outro modo. Contudo, digo às pessoas solteiras e às viúvas que é bom ficarem como eu. Mas, se não podem conter a vontade, casem-se, pois é melhor casar-se do que ficar em desejo. Quanto àqueles que estão casados, ordeno não eu, mas o Machia: a mulher não se separe do marido. Se, porém, se separar, não se case de novo, ou reconcilie-se com o marido, e o marido não rejeite a sua esposa. Aos outros digo eu, não o Machia: se algum irmão tem esposa que não é crente, e essa consente em habitar com ele, não a rejeite. E se alguma mulher tem um marido que não é crente, e este consente em habitar com ela, não o rejeite, pois o marido incrédulo é purificado pela esposa, e a esposa incrédula é purificado pelo marido que crê. Se não fosse assim, os seus filhos seriam impuros, quando, na realidade, são puros. Se o incrédulo quer se separar, separe-se. O irmão ou a irmã não estão ligados em tal caso. Foi para viver em tranquilidade que Al chamou vocês. Na verdade, como pode ter certeza, ó mulher, de que salvará o teu marido? E como pode saber, ó marido, que salvará tua mulher? De resto, viva cada um segundo a condição que o Salvador lhe diferenciou em características, e na qual se encontrava quando Iá o chamou. É o que aconselho em todas as congregações. Foi alguém chamado à fé quando circunciso? Não procure disfarçar a sua circuncisão. Foi alguém incircunciso chamado à fé? Não se faça circuncidar. A circuncisão não é nada, e a incircuncisão nada é. O que vale é a observância dos mandamentos de Al. Permaneça cada um na condição em que se encontrava quando foi chamado. Era servo quando foi chamado? Não se preocupe com isto. Ao contrário, ainda que pudesse se tornar livre da servidão, procure antes tirar proveito da sua condição de servo. Pois aquele que era servo quando chamado no Machia é um liberto do Machia. Da mesma forma, aquele que era livre quando foi chamado é um servo do Machia. Alguém pagou alto preço pelo resgate de vocês. Não se tornem servos dos homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Al na condição em que se encontrava quando foi chamado. A propósito das pessoas virgens, não tenho o mandamento do Machia. Dou, porém, um conselho como homem, que pela compaixão do Machia é digno de confiança. Penso que essa condição é boa, por causa das angústias presentes. Sim, é bom ao homem ficar assim. Estás ligado a uma mulher? Não procure romper o vínculo. Não está ligado a uma mulher? Não procure mulher. Todavia, se você casar, não cometerá pecado. E se a virgem se casar, não cometerá pecado.
Mas essas pessoas terão tribulações na carne. Eu desejaria poupar vocês disto. Eis o que digo a vocês, irmãos. O tempo se fez curto. Resta, pois, que aqueles que têm esposa sejam como se não a tivessem. Aqueles que choram, como se não chorassem. Aqueles que se alegram, como se não se alegrassem. Aqueles que compram, como se não possuíssem. Aqueles que usam deste mundo, como se não usassem plenamente. Pois passa a figura deste mundo. Eu desejava que vocês estivessem livres de preocupações. Quem não tem esposa, cuida das coisas do Machia e do modo de agradar ao Criador. Quem tem esposa, cuida das coisas do mundo e do modo de agradar a esposa e fica dividido. Da mesma forma, a mulher não casada e a virgem cuidam das coisas do Machia, a fim de serem puras de corpo e de espírito. Mas a mulher casada cuida das coisas do mundo, procura como agradar ao marido. Digo isso a vocês para seu próprio interesse, não para armar cilada, mas para que façam o que é mais nobre e possam permanecer junto ao Machia sem distração. Se alguém pensa agir de modo inconveniente para com sua virgem, deixando-a passar da flor da idade, e que, portanto, deve unir-se, faça o que quiser, não é pecado, que se realize a união. Mas aquele que, no coração, tomou firme propósito, sem imposição e no pleno uso da própria vontade, e em seu íntimo decidiu conservar a sua virgem, esse procede bem. Portanto, procede bem aquele que se une à sua virgem, e aquele que não a casa, procede melhor ainda. A mulher está ligada ao marido, por tanto tempo quanto ele vive. Se o marido morrer, estará livre para esposar quem ela quiser, no Salvador apenas. Todavia, será mais feliz, a meu ver, se ficar como está. Penso que também eu compreendo o espírito de Al. Capítulo 8. No que diz respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, é inegável que todos temos o saber exato. Mas o saber exato incha. É o amor que edifica. Se alguém pensa conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Ial, é conhecido por Ial. Por consequência, a respeito do consumo dos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que um ídolo nada é no mundo, e não há outro Criador, a não ser o Criador único. Se bem que existem aqueles que são chamados criadores, quer no céu, quer na terra. E há, de fato, muitos chamados criadores e muitos chamados reis. Para nós, contudo, existe um só Criador, o Pai, de quem tudo procede e para quem nós somos, e um só Rei, Yahushua HaMashiach, por quem tudo existe e por quem nós somos. Mas nem todos têm este conhecimento. Alguns, habituados até há pouco ao culto dos ídolos, comem alimentos dos sacrifícios, como se fosse realmente oferecido aos ídolos, e a sua consciência, que é fraca, fica manchada. Não são os alimentos que nos aproximam de algo. Se deixamos de comer, nada perdemos, e se comemos, nada lucramos. Tomai cuidado, porém, para que essa liberdade de vocês não se torne ocasião de queda para os fracos. Se alguém tiver assentado à mesa em um templo de ídolo, a você que tem a consciência esclarecida, por acaso a consciência dele, que é fraco, não será induzida a comer alimentos sacrificados aos ídolos? E assim, por causa do teu conhecimento, perecerá o fraco, esse irmão pelo qual o Machia morreu. Pecando assim contra seus irmãos e ferindo a sua consciência, que é fraca,
é contra o Machia que você peca. Eis porque, se um alimento é ocasião de queda para meu irmão, para sempre deixarei de comer tal alimento, a fim de não causar a queda de meu irmão. Capítulo 9. Não sou, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Yahshua, nosso Salvador? Vocês não são minha obra no Salvador? Ainda que para outros eu não seja apóstolo, para vocês, ao menos, o sou, pois a autenticação do meu apostolado são vocês, no Salvador. Esta é a minha resposta àqueles que me acusam. Não temos o direito de comer e beber? Não temos o direito de levar conosco, nas viagens, uma mulher que guarda a fé no Machia, como os outros apóstolos e os irmãos do Salvador e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos o direito de ser dispensados de trabalhar? Quem vai alguma vez à guerra com seus próprios recursos? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Digo isto baseado em apenas considerações humanas? Ou a lei não diz também a mesma coisa? Com efeito, na lei de Moisés está escrito: não amordaçarás o boi que tritura o grão. Acaso Yahweh se preocupa com os bois? Não é, sem dúvida, por causa de nós que ele assim fala? Sim, por causa de nós é que isso foi escrito. Pois aquele que trabalha deve trabalhar com esperança, e aquele que pisa o grão deve ter a esperança de receber a sua parte. Se semeamos em vocês os bens espirituais, será excessivo que colhamos os seus bens materiais? Se outros exercem esse direito sobre vocês, por que não poderíamos nós com mais razão? Todavia, não usamos esse direito. Ao contrário, tudo suportamos para não criar obstáculo à boa nova de Yahshua HaMashiach. Não sabem que aqueles que desempenham funções sagradas vivem dos rendimentos do templo? E aqueles que servem ao altar têm parte no que é oferecido sobre o altar? Da mesma forma, o Salvador ordenou àqueles que anunciam a boa nova que vivam da boa nova. Da minha parte, porém, não me valide nenhum desses direitos. Nem escrevo estas coisas no intuito de reclamá-los em meu favor. Antes morrer que, não, ninguém me roubará esse título de honra. Anunciar a boa nova não é título de honra para mim. É antes uma necessidade que se impõe. Ai de mim, se eu não anunciar a boa nova. Se eu o fizesse por iniciativa própria, teria direito a um salário. Mas, já que o faço por imposição, desempenho um encargo que me foi confiado. Qual é então o meu salário? É que, anunciando a boa nova, eu o anuncie gratuitamente, sem usar dos direitos que o anúncio da boa nova me confere. Ainda que livre em relação a todos, fiz-me o servo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão sujeitos à Torá, fiz-me como se estivesse sujeito à Torá, se bem que não esteja sujeito à Torá, para ganhar aqueles que estão sujeitos à Torá. Para aqueles que vivem sem os mandamentos, fiz-me como se vivesse sem mandamentos, ainda que não viva sem os mandamentos de Al, pois estou sob a lei de Yahshua HaMashiach, para ganhar aqueles que vivem sem os mandamentos. Para os fracos fiz-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Tornei-me tudo em todos, a fim de salvar alguns a todo custo. E isto tudo eu faço por causa da boa nova, para dela me tornar participante.
Vocês não sabem que aqueles que correm no estádio, correm todos, mas um só ganha o prêmio? Corram, portanto, de maneira a ganhá-lo. Os atletas desistem de tudo. Eles, para ganhar uma coroa provisória. Nós, porém, para ganhar uma coroa permanente. Quanto a mim, é assim que corro, não ao incerto. É assim que pratico a luta, mas não como quem fere o ar. Trato duramente o meu corpo e reduzo-o à servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado. Capítulo 10. Não quero que ignorem, irmãos, que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem. Todos atravessaram o mar, e na nuvem e no mar foram imergidos através de Moisés. Todos comeram o mesmo alimento espiritual, e todos beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam de uma rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era uma chia. Apesar disso, a maioria deles não agradou a Iau, pois caíram mortos no deserto. Ora, esses fatos aconteceram para nos servir de exemplo, a fim de que não desejemos coisas más, como eles desejaram. Não se tornem idólatras, como alguns dentre eles, segundo está escrito: o povo sentou-se para comer e beber. Depois levantaram-se para se divertir. Nem nos entreguemos à fornicação, como alguns deles se entregaram, de modo a perecerem num só dia 23.000. Não tentemos o Criador, como alguns deles o tentaram, de modo a morrer pelas serpentes. Não reclamem, como alguns deles reclamaram, de modo que morreram pelo exterminador. Estas coisas lhes aconteceram para servir de exemplo, e foram escritas para a nossa instrução. Nós que fomos atingidos pelo fim dos tempos. Assim, pois, aquele que pensa estar de pé, tome cuidado para não cair. As tentações que atingiram vocês tiveram medida humana, e Iau é fiel, não permitirá que sejam tentados acima de suas forças. Mas, com a tentação, ele dará a vocês os meios de sair dela e a força para suportar. Eis porque, meus bem-amados, fujam da idolatria. Falo a vocês como a pessoas coerentes. Avaliai vocês mesmos o que digo. O cálice da bênção que falamos bem não é a união com o sangue de Yahshua. O pão que partimos não é a união com o corpo de Yahshua, já que há um único pão. Nós, embora muitos, somos um só corpo, visto que todos somos participantes deste único pão. Observem o povo de Israel, da Israel física. Aqueles que comem as vítimas sacrificadas não estão em união com o altar? O que quero dizer com isto? Que a carne sacrificada aos ídolos seja alguma coisa? Ou que os ídolos mesmos sejam alguma coisa? Não. Mas aquilo que os gentios imolam, eles o imolam aos demônios e não a Iau. Ora, não quero que entreis em união com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Salvador e o cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Salvador e da mesa dos demônios. Ou queremos provocar o ciúme do Criador? Seríamos mais fortes do que Ele? Tudo é permitido, mas nem tudo convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém procure satisfazer aos seus próprios interesses, mas aos do próximo. Tudo o que se vende no mercado, comei sem levantar dúvidas, por motivo da consciência, pois a terra
e tudo o que ela contém pertencem ao Criador. Se algum gentil convidar e vocês aceitarem o convite, comam de tudo o que for oferecido, sem se preocupar com questões por motivo de consciência. Mas se alguém disser a vocês, isto foi sacrificado aos ídolos, não comam, em atenção a quem chamou a sua atenção, e por respeito à consciência. Digo, a consciência dele, não a de vocês. Porque a minha liberdade haveria de ser condenada por outra consciência? Se tomo o alimento agradecendo, porque eu seria censurado por causa de algo pelo qual agradeço a Ial? Portanto, se comer, se beber, ou se fizer qualquer outra coisa, faça tudo para a honra de Ial. Não se torne em ocasião de escândalo, nem para os judeus, nem para os gregos, nem para a congregação de Ial. Assim como eu mesmo me esforço por agradar a todos em todas as coisas, não procurando os meus interesses pessoais, mas os do maior número, a fim de que sejam salvos. Capítulo 11. Sejam meus imitadores, como eu mesmo sou de Yahshua HaMashiach. Eu admiro vocês por se lembrarem de mim em todas as ocasiões e por conservarem as tradições tais como as transmiti. Quero, porém, que saibam que a origem de todo homem é Yahshua HaMashiach, e a origem da mulher é o homem, e a origem de Yahshua é Ial. Todo homem que ore ou profetize com os cabelos longos desonra a sua origem, mas toda mulher que ore ou profetize com a cabeça descoberta desonra a sua origem. É o mesmo que ter a cabeça raspada. Se a mulher não se cobre com véu, mande cortar os cabelos. Mas, se é vergonhoso para uma mulher ter os cabelos cortados ou raspados, cubra a cabeça. Quanto ao homem, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e o resplendor de Ial, mas a mulher é a alegria do homem. Pois o homem não foi tirado da mulher, mas a mulher do homem. E o homem não foi criado para a mulher, mas a mulher para o homem. Sendo assim, a mulher deve trazer sobre a cabeça o sinal da sua disciplina, para não escandalizar os mensageiros de outras comunidades. Entretanto, a mulher é inseparável do homem, e o homem da mulher. Não há diferença diante do Mashiach, pois, se a mulher foi tirada do homem, o homem nasce da mulher, e tudo vem de Ial. Avaliai por vocês mesmos. Será conveniente que a mulher ore a Ial sem estar coberta de véu? A natureza mesmo não ensinou que é desonroso para o homem trazer cabelos compridos, ao passo que, para a mulher, é honra ter longa cabeleira, porque a cabeleira lhe foi dada como véu. Se, no entanto, alguém quiser contestar, adianto que não temos o costume de fazer de outro modo, nem tampouco as congregações de Ial. Encerrado este assunto, digo que não posso aprovar vocês, pois, em seus encontros, longe de levar vocês ao bem, tem os prejudicado. Em primeiro lugar, ouço dizer que, quando vocês se reúnem em encontros, há entre vocês divisões, e, em parte, o creio. É preciso que haja até mesmo rompimento entre vocês, a fim de que se tornem manifestos entre vocês aqueles que são verdadeiros. Quando, pois, vocês se reúnem, não é a ceia do Mashiach que fazem. Percebam que cada um se apressa por comer a sua própria ceia. E enquanto um passa fome, o outro fica embriagado. Vocês não têm casa para comer e beber? Ou desprezam a congregação de Ial e querem envergonhar aqueles que nada têm? O que direi a vocês? Vou aprová-los? Não,
neste ponto não os aprovo. De fato, aqui está o que eu recebi do Machia e que eu comuniquei. Na noite em que foi entregue o Salvador, Yahushua HaMashiach levantou o pão e, depois de agradecer a Yahweh, compartilhou o pão e disse: isto é o meu corpo, em favor de vocês. Fazei isto em memória de mim. Ele fez o mesmo quanto ao cálice, após a refeição, dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue. Fazei isto todas as vezes que dele beberem, em memória de mim. Mas todas as vezes que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam a morte do Salvador, até que ele venha. Por isso, todo aquele que se alimenta do pão e do cálice do Machia indignamente se tornará culpado para com o corpo e o sangue do Salvador. Portanto, que cada um examine a si mesmo antes de alimentar-se desse pão e beber desse cálice. Pois aquele que se alimenta sem compreender o corpo, alimenta-se da própria condenação. Eis o motivo porque há entre vocês tantos fracos e enfermos, e muitos morreram. Se nos examinássemos a nós mesmos, não seríamos avaliados. Mas o Salvador nos avalia para nos corrigir, a fim de que não sejamos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vocês se reunirem para comer, esperem uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em sua casa, a fim de que não se reúnam para a condenação. Quanto ao mais, eu o ajustarei quando aí chegar. Capítulo 12. A respeito das manifestações do Espírito, irmãos, não quero que fiquem na ignorância. Vocês sabem que quando eram pagãos, eram irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. Por isto, eu declaro a vocês que ninguém, falando com a inspiração do Espírito de Al, pode dizer: maldito seja Yahushua, e ninguém pode dizer: Yahushua é o Salvador, a não ser pelo Espírito de Al. Há diversos dons pela generosidade de Al, mas o Espírito é o mesmo. Diversos ministérios, mas o Machia é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Criador que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, a outro, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito dá a fé. A outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom de curar. A outro, o poder de fazer milagres. A outro, a profecia. A outro, o diferenciar os espíritos. A outro, o dom de falar em línguas. A outro ainda, o dom de as interpretar. Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada um os seus dons, conforme lhe agrada. Com efeito, façamos uma comparação. O corpo é um e, no entanto, temos muitos membros, mas todos os membros do corpo, apesar de serem muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Yahushua HaMashiach. Pois fomos todos imergidos num só Espírito, para formarmos um só corpo, judeus ou gregos, escravos ou livres, e todos nós bebemos de um só Espírito. O corpo não se compõe de um só membro, mas de muitos. Se o pé dissesse: como não sou mão, não faço parte do corpo, deixaria ele de pertencer ao corpo? E se a orelha dissesse: como eu não sou o olho, eu não faço parte do corpo, deixaria ela, por isso, de pertencer ao corpo? Se o corpo todo fosse olho,
onde estaria a orelha? Se fosse toda orelha, onde estaria o nariz? Mas Ial dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se o conjunto fosse um só membro, onde estaria o corpo? Há, portanto, muitos membros, mas um só corpo. Não pode o olho dizer à mão, não preciso de ti. Nem tampouco pode a cabeça dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem mais fracos, são os mais necessários. E aqueles que parecem menos dignos de honra do corpo, são os que envolvemos de maior honra. E nossos membros, que são menos decentes, nós os tratamos com mais decência. Os que são decentes não precisam de tais cuidados, mas Ial dispôs o corpo de modo a conceder maior honra ao que é menos nobre, a fim de que não haja divisão no corpo, mas para que os membros tenham igual boa vontade uns com os outros. Se um membro sofre, todos os membros compartilham o seu sofrimento. Se um membro é honrado, todos os membros compartilham a sua alegria. Ora, vocês são o corpo de Yahshua HaMashiach, e são os seus membros, cada um por sua parte. E aqueles que Yahweh estabeleceu na congregação são, em primeiro lugar, apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, doutores. Vem a seguir os dons dos milagres, das curas, da assistência, do governo, o de falar diversas línguas. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? Todos realizam milagres? Todos têm o dom de curas? Todos falam diversas línguas? Todos as interpretam? Desejem os melhores dons. Além disso, eu vou indicar a vocês um caminho infinitamente superior. Capítulo 13. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se me falta o amor, sou como um metal que ressoa, como um instrumento que soa. Mesmo que eu tenha o dom da profecia, o entendimento de todos os mistérios e de toda a sabedoria, mesmo que eu tenha toda a fé a ponto de transportar montanhas, se me falta o amor, nada sou. Mesmo que eu distribua todos os meus bens aos famintos, mesmo que eu entregue o meu corpo às chamas, se me falta o amor, nenhuma recompensa terei. O amor tem paciência, o amor é prestativo, não é ciumento, não se exibe, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas encontra sua alegria na verdade. Ele tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais passará. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitado, e limitada é a nossa profecia. Mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, coloquei fim ao que era próprio da criança. Agora vemos em espelho e de modo confuso, mas depois será face a face. Agora a minha compreensão é limitada, mas depois compreenderei como sou compreendido. Agora, portanto, permanecem estas três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas o amor é o maior.
Capítulo 14. Procurai o amor. Entretanto, desejem os dons do Espírito, principalmente para a profecia, pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Iau. Ninguém o entende, pois ele, em espírito, enuncia coisas misteriosas. Mas aquele que profetiza fala aos homens, edifica, encoraja, consola. Aquele que fala em línguas edifica a si mesmo, ao passo que aquele que profetiza edifica a assembleia. Desejo que todos falem em línguas, mas prefiro que profetizem. Aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que este as interprete, para que a assembleia seja edificada. Suponha agora, irmãos, que eu vá encontrar vocês, falando em línguas. Como serei útil a vocês, se a minha palavra não levar a vocês nem revelação, nem conhecimento, nem profecia, nem ensinamento? O mesmo se dá com os instrumentos musicais, como a flauta ou a cítara. Se não emitirem sons distintos, como reconhecer o que toca a flauta ou a cítara? E, se a trombeta emitir um som confuso, quem se preparará para a guerra? Assim também vocês. Se a fala de vocês não se apresenta com palavras claras, como há de se compreender o que dizem? Falarão ao vento. Existem no mundo não sei quantas espécies de idiomas, e nenhuma precisa de significação. Ora, se não conheço ao idioma, serei como um bárbaro para aquele que fala, e aquele que fala será como um bárbaro para mim. Assim também vocês, já que desejam aos dons do Espírito, procurai tê-los em abundância para a edificação da congregação. É por isso que aquele que fala em línguas deve orar para poder interpretá-las. Se oro em línguas, o meu espírito está em oração, mas o meu entendimento nenhum fruto colhe. Que fazer então? Orarei inspirado pelo Espírito, mas orarei também de modo claro. Cantarei inspirado pelo Espírito, mas cantarei também de modo claro. Com efeito, se somente a inspiração atua quando vocês pronunciam uma bênção, como poderá o simples ouvinte dizer, assim seja, para a sua ação de agradecimento, já que não sabe o que vocês dizem? Sem dúvida, tua ação de agradecimento é valiosa, mas o outro não se edifica. Agradeço a Iau por falar em línguas, mais do que todos vocês, mas numa assembleia, prefiro dizer 5 palavras com clareza, para instruir também os outros, do que dizer 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, quanto ao modo de entender, não sejam como crianças. Quanto à malícia, sim, sejam crianças, mas quanto ao modo de entender, sejam adultos. Está escrito na lei: falarei a esse povo por homens de outra língua e por lábios estrangeiros, e mesmo assim não me escutarão, diz o Criador. Assim sendo, as línguas não são um sinal para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, ao contrário, não é para os incrédulos, mas para os que creem. Se, por exemplo, a congregação se reunir e todos falarem em línguas, os simples ouvintes ou os incrédulos que entrarem não dirão que vocês estão loucos? Se, ao contrário, todos profetizarem, o incrédulo ou o simples ouvinte que entrar há de se sentir advertido por todos, avaliado por todos. Os segredos de seu coração serão desvendados. Irá deitar-se com o rosto por terra, adorará a Iau e proclamará que Iau está realmente no meio de vocês.
Que fazer então, irmãos? Quando vocês estão reunidos, cada um de vocês pode cantar um cântico, pronunciar um ensinamento ou uma revelação, falar em línguas ou interpretá-las, mas que tudo se faça para a edificação. Se há quem fale em línguas, falem 2 ou no máximo 3, um após o outro, e que alguém as esclareça. Se não há quem esclareça, cale-se o irmão na assembleia, fale a si mesmo e a Iau. Quanto aos profetas, 2 ou 3 assumam a palavra, e os outros analisem. Se alguém que esteja sentado recebe uma revelação, cale-se o primeiro. Vocês todos podem profetizar, mas cada um no seu momento, para que todos sejam instruídos e encorajados. Os espíritos dos profetas estão submissos aos profetas. Pois Iau não é um criador de desordem, mas de tranquilidade. Como acontece em todas as congregações dos justificados, estejam em silêncio as mulheres nas assembleias, pois não lhes é permitido assumir a palavra. Devem ficar à disposição, como diz também a lei. Se desejam instruir-se sobre algum ponto, interroguem os maridos em casa. Não é conveniente que uma mulher fale nas assembleias. Porventura, a palavra de Iau tem seu ponto de partida em vocês? Ou foram vocês os únicos que a receberam? Se alguém pensa ser profeta ou inspirado pelo Espírito, reconheça nas coisas que escrevo a vocês um mandamento do Criador. Portanto, se alguém não o reconhecer, é que também Iau não é reconhecido. Assim, irmãos, desejai o dom da profecia, e não impeçam que alguém fale em línguas, mas tudo se faça com conveniência e com ordem. Capítulo 15. Lembro a vocês, irmãos, a boa nova que anunciei, que vocês receberam, na qual permaneceram firmes, e pela qual serão salvos, se a obedecer como anunciei. De outro modo, vocês acreditaram em vão. Eu transmiti, em primeiro lugar, aquilo que eu mesmo recebi. Yahshua HaMashiach morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Cefas e depois aos 12. Em seguida, apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez, a maioria dos quais ainda vive, enquanto alguns já adormeceram. Posteriormente, apareceu a Tiago e depois a todos os apóstolos. Em último lugar, apareceu também a mim uma anormalidade, pois sou o menor dos apóstolos. Nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a congregação de Iau. Mas, pela generosidade de Iau, sou o que sou. E sua generosidade a mim dispensada não foi sem frutos. Ao contrário, trabalhei mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a generosidade de Iau que está comigo. Assim sendo, tanto eu como eles, é isso que anunciamos. Isso é o que vocês acreditam. Ora, se anunciamos que Yahshua HaMashiach ressuscitou dos mortos, como podem alguns dentre vocês dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também o Mashiach não ressuscitou. E se o Mashiach não ressuscitou, vazia é a nossa anunciação, vazia também é a fé de vocês. E assim, também somos considerados falsas testemunhas de Iau, pois atestamos contra Iau que ele ressuscitou o Mashiach, quando de fato não ressuscitou.
se é que os mortos não ressuscitam. Pois, se os mortos não ressuscitam, também o Machia não ressuscitou. E se o Machia não ressuscitou, ilusória é a fé de vocês. Ainda estão nos seus pecados. Por isso, aqueles que adormeceram em Yahshua HaMashiach estão perdidos. Se depositamos nossa confiança no Machia, tão somente para esta vida, somos os mais dignos de pena de todos os homens. Mas não, de fato, Yahshua HaMashiach ressuscitou dos mortos, feito primícias dos que adormeceram. Com efeito, visto que a morte veio por um homem, também por um homem vem a ressurreição dos mortos. Pois, assim como todos morreram em Adão, em Yahshua HaMashiach todos receberão a vida. Cada um, porém, em sua ordem, como primícias, Yahshua HaMashiach. Depois, aqueles que pertencem ao Mashiach, por ocasião da sua vinda. A seguir, haverá o fim, quando ele entregar o reino a Yahweh. Depois de ter destruído todo o principado, toda a autoridade, todo o poder, pois é preciso que ele reine, até que tenha posto todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído será a morte, pois ele tudo colocou debaixo dos pés dele. Mas quando ele disser, tudo está submetido, evidentemente se excluirá aquele que tudo lhe submeteu. E quando todas as coisas lhe estiverem sido submetidas, então o próprio Filho se submeterá àquele que tudo lhe submeteu, para que Yahweh seja tudo em todos. Se não fosse dessa maneira, que proveito teriam os que se fazem imergir com o objetivo de se fazerem mortos? Se os mortos realmente não ressuscitam, por que fazem imergir com o objetivo de serem eles os tais? E nós mesmos, por que a todo momento nos expomos ao perigo? Diariamente estou exposto para a morte. Tão certo, irmãos, quanto vocês são meu orgulho em Yahshua HaMashiach, nosso Salvador. De que me teria adiantado lutar contra os animais em Éfeso, se eu tivesse apenas interesses humanos? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não vos deixem iludir. As más companhias corrompem os bons costumes. Se façam esclarecidos, como é necessário, e não pequem, pois alguns dentre vocês tudo ignoram a respeito de Yahweh. Digo isso para a vergonha de vocês. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? Com que corpo voltam? Insensato! O que se semeia não readquire vida, a não ser que morra. E o que semeia não é o corpo da futura planta que deve nascer, mas um simples grão de trigo, ou de qualquer outra espécie. Depois, Yahweh lhe dá o corpo como quer. A cada uma das sementes, ele dá o corpo que lhe é próprio. Nenhuma carne é igual à outra. Há diferença entre a carne dos homens, dos quadrúpedes, dos pássaros e dos peixes. Há corpos celestes e há corpos terrestres, e eles não têm o mesmo brilho. Um é o brilho do sol, outro o da lua, e outro o das estrelas. E até de estrela para estrela há diferença de brilho. O mesmo se dá com a ressurreição dos mortos. Semeado corruptível, o corpo ressuscita incorruptível. Semeado desprezível, ressuscita com brilho do resplendor. Semeado na fraqueza,
ressuscita cheio de força. Semeado corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi um ser natural, dotado de vida. O último Adão é um ser espiritual que dá a vida. Mas primeiro foi feito não o que é espiritual, mas o que é natural. O que é espiritual vem depois. O primeiro homem, tirado da terra, é terrestre. Quanto ao segundo homem, ele vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são os terrestres. Como é o homem celeste, assim também serão os celestes. E assim, como existimos à imagem do homem terrestre, assim também existiremos à imagem do homem celeste. Digo a vocês, irmãos, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Al, nem a corrupção herdar a incorruptibilidade. A vocês vou dizer um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num instante, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta final. Sim, a trombeta tocará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Com efeito, é necessário que este ser corruptível se revista da incorruptibilidade e que este ser mortal se revista da imortalidade. Quando, pois, este ser corruptível tiver revestido a incorruptibilidade e este ser mortal tiver revestido a imortalidade, então se cumprirá a palavra da Escritura: a morte foi tragada no vencer. Morte, onde está o teu vencer? Morte, onde está o teu sofrimento? O sofrimento da morte é o pecado, e a força do pecado é a Torá. Infinitos agradecimentos se rendam a Yahweh, que nos faz vencer por nosso Salvador Yahushua HaMashiach. Assim, irmãos bem-amados, sejam firmes, inabaláveis, façam incessantes progressos na obra do Salvador, cientes de que o cansaço de vocês não é em vão no Mashiach. Capítulo 16. Quanto à coleta em favor dos justificados, segui também vocês as normas que estabeleci para as congregações da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe o que conseguir poupar. Deste modo, não se esperará a minha chegada para se fazerem as coletas. Quando aí chegar, mandarei, munidos de cartas, aqueles que tiverem escolhido para levar vossas dádivas a Jerusalém. E, se valer a pena que eu mesmo vá, eles farão a viagem comigo. Irei encontrar vocês depois de passar pela Macedônia, pois tenho que passar pela Macedônia. É possível que eu me demore estando com vocês, ou mesmo passe o inverno entre vocês, para que me deem os meios de prosseguir a viagem. Não quero ver vocês apenas de passagem. Espero ficar algum tempo, se o Criador o permitir. Nesse meio tempo, permanecerei em Éfeso até Pentecostes, pois aqui se abriu uma porta larga, cheia de perspectivas para mim, e os adversários são numerosos. Se Timóteo for encontrar vocês, cuidem de que ele esteja sem preocupações em meio a vocês, pois trabalha na obra do Salvador, como eu. Por isso, que ninguém o menospreze. Deem a ele os meios de voltar em tranquilidade para junto de mim, pois eu o espero com os irmãos. Quanto ao nosso irmão Apolo, pedi insistentemente que fosse visitar vocês com os irmãos,
Mas ele não quis de maneira nenhuma ir agora. Irá quando tiver boa ocasião. Vigiai, permanecei firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes, façam tudo no amor. Ainda uma recomendação, irmãos. Vocês conhecem a família de Estéfanas. Sabem que eles são as primícias da Acaia e que se devotaram ao serviço dos justificados. Tenham, pois, consideração para com pessoas de tal valor e para com todos os que colaboram e foram à exaustão na mesma obra. Alegro-me pela presença de Estéfanas, Fortunato e Acaico, pois supriram a ausência de vocês, tranquilizaram meu espírito e o de vocês. Saibam apreciar pessoas com esse valor. Cumprimentam vocês as congregações da Ásia. A vocês enviam calorosos cumprimentos no Salvador a Áquila e Priscila, com a congregação que se reúne na casa deles. Cumprimentam a vocês todos os irmãos. Cumprimentem-se uns aos outros com um beijo de amizade. A saudação é do meu próprio punho. Paulo. Se alguém não ama o Salvador, seja anátema. Maranata! A generosidade do Salvador e Yahshua HaMashiach esteja convosco. Amo todos vocês em Yahshua HaMashiach.